Olá, seja bem-vindo a mais um programa Nas Redes da Caridade. Você poderá nos auxiliar clicando nos ícones da rede mundial de computadores. Tem aí o Facebook, o Instagram e principalmente o YouTube. Se você der o joinha e também fizer comentários, dizem os especialistas que o algoritmo possibilita que esse programa vá ajudar mais pessoas. O tema de hoje é o problema de agradar e não estamos com a bancada completa devido às suas atividades. Caetano está ausente, mas estão os queridos irmãos de Jornada Evolutiva para trazer as suas experiências em torno desse tema bastante importante, em torno da caridade. É os dedicados irmãos José, Nilson Freire e Wilson Trindade. Bom dia, eu sou José Nilson. Consideração de você estar aí sintonizado com esse programa. Deus lhe guarde. Bom dia, Wilson. Bom dia, amigos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês na manhã desse sábado. Então, um tema interessante, né? O Wilson terá a oportunidade de explanar aí a leitura, né? Mas fica aí como uma reflexão, você poderá nos ajudar fazendo a sua pergunta, os seus comentários, seu depoimento é muito importante em torno da perseverança. Às vezes a gente está num trabalho de voluntariado que é proposto ao movimento espírita, a todos nós, trabalhadores, né? E às vezes a gente escuta ou mesmo a gente sente essa visão, puxa, será que o que eu estou fazendo está dando certo? Às vezes eu escuto por parte de muitos familiares, né, ou amigos, poxa, por que você vai acordar cedo e vai lá no Luiz Monteiro de Barros preparar o café da manhã, ou mesmo em outras instituições na cidade de Santos, como Ismênia de Jesus, por exemplo, um almoço? Então, às vezes, a gente escuta por parte dos familiares, e às vezes os familiares até têm informações da doutrina cristã, as nossas atitudes. Então, o Wilson e o Sr. José Nilson trará grandes contribuições para que possamos refletir. Então, baseado nisso que o D'Alessandro falou, essa foi uma ideia que nasceu no nosso grupo, mediante algumas conversas com amigos, com colaboradores, com voluntários do Luiz Monteiro de Barros, que muitas vezes, como o D'Alessandro nos trouxe, se questionam realmente sobre o voluntariado, sobre a atitude. Poxa, será que está valendo a pena eu levantar cedo, 5 horas da manhã e fazer pão, fazer café, me dedicar para pessoas que às vezes não se dedicam, não se esforçam? E nós somos muitas vezes cobrados pelos nossos familiares e até muitas vezes ridicularizados. Então, foi uma conversa longa ali, todos trabalhando e alguns querendo abortar o trabalho, outros falando, não, vamos perseverar. E aí, em cima disso, a gente foi procurar. E aí, numa pesquisa, nós achamos um texto do Emmanuel no livro Pão Nosso, muito pertinente, onde o tema do texto é problema de agradar. E aí eu vou pedir a liberdade agora aqui de ler o texto para vocês. Então ele começa falando assim: os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar a cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrozoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que em seus impulsos instintivos ele não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da boa nova, que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo ao seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas apenas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente
inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Aí ele finaliza que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus te conhece e isso basta. Então aqui ele traz ele vai ponderando para nós que o verdadeiro trabalhador, né, o verdadeiro cristão, aquele que entende realmente a obra de Deus, trabalha para Cristo. Porque muitas vezes a gente quer trabalhar para agradar os nossos familiares, para agradar um grupo social ao qual a gente está inserido, e até com medo, se a gente não tiver as atitudes que agradem as pessoas da minha comunidade, eu seja excluído desse grupo. Então, a gente vai naquele movimento de multidão. A multidão vai para lá em bloco, eu vou para lá. A multidão vem para cá em bloco, eu vou para o outro lado. Por quê? Porque eu quero estar pertencente àquele grupo. Porque eu sei que se eu talvez tiver uma conduta diferente, um comportamento diferente, e muitas vezes mais adequado, aquele grupo ele vai me ver de uma forma errônea e vai me excluir. Então ele dá o norte aqui para nós, né? E vou passar a palavra para eles aqui, para que a gente reflita sobre quem que a gente quer ser nesse papel, né? Nesse filme da vida. Se a gente vai seguir a Cristo ou vai seguir a multidão. Senhor José Nilson, o senhor com a sua experiência ao longo da jornada, principalmente do movimento espírita, como o senhor sente isso, que às vezes um trabalho começa bem, né? Isso, e o senhor está lá, pessoas às vezes desanimadas que começaram o trabalho e às vezes vão aproveitar a sua oportunidade de divulgar a doutrina espírita e às vezes em confidência fala o abandono de trabalhadores perante aquela causa cristã naquela casa. Se possível, dê o seu depoimento. O Espiritismo sempre não pode perder de vista que Jesus é o modelo e o guia. E Jesus fez questão de dizer: o sol e a chuva nascem para os justos e os injustos, as leis divinas vêm nessa direção. Jesus, quando naquele famoso caso da multiplicação dos pães, que tem 2 registros da multiplicação dos pães, a pessoa pensa que tem duas vezes diferente registrado. Ele não perguntou àquela multidão quem era justo, quem era injusto, quem merecia, quem não merecia. Ele apenas faz a multiplicação dos pães. Jesus, quando curava a pessoa, não perguntava, ele é leproso, o que fez a lepra tomar conta dele, ou outros tipos de doença, ou até mesmo as loucuras, as obsessões que ele curava. Ele simplesmente curava. O trabalhador espírita tem que lembrar que a posição nossa é a posição do semeador, não é a posição do colhedor. Nós não vamos colher nada, é semear. E, de preferência, semear as virtudes ensinadas por Jesus, as virtudes divinas. Então, a prática da caridade, que é um dos slogans do Espiritismo, fora da caridade não é salvação, a prática da caridade, que o Paulo influenciou muito o Kardec quando escreveu essa frase, mas, na realidade, o Cristo deixou o modelo da caridade, como ninguém fazia caridade melhor do que Jesus. Então, ele fazia e ele não estava esperando colheita nenhuma, simplesmente estava fazendo. Então, a semente não é nossa. A semente do amor, da caridade, da bondade, da fraternidade, da alegria, da paz, é semente divina. Nós estamos tendo o privilégio de, naquele momento, semear aquela semente. Não tenha que ter medo, apenas fique em paz com a sua consciência de ter semeado essa semente que não é sua, que é divina. Então, a colheita, como a semente é divina, Deus é que sabe como será. É que ele diz, tem aquele que vai plantar, tem o outro que vai ceifar, tem o outro que vai colher, e é assim que acontece. Então, às vezes, vamos imaginar um morador de rua viciado em drogas, ou até mesmo diz, ele já matou gente, ele rouba sempre que tem.
Você, quando semeia, você diz, mas eu estou semeando para uma pessoa que não está valorizando. Sim, não está valorizando agora, no momento. Mas muitos daqueles, eles desencarnam, e quando desencarna, o primeiro lugar que ele vê é no centro, porque ele ainda vem buscar comida. A ignorância dele é tão grande. Só que aí agora já é um pouco diferente. Então lembre que esse que não está valorizando nada agora, talvez daqui a 50, 100, 200, 500 anos, aquilo será valorizado. Por isso que o Chico contava assim. Então você não tem que ficar preocupado. Deus é que sabe quando será o problema da colheita. E a quem vai colher isso? Não interessa para a nossa parte. Então o Chico, uma frase que o Chico usou muito, ele diz assim, que ele gostaria de, numa encarnação, ele ter bastante filhos, muitos filhos, e ter bastante filhos umbraulino, daqueles bem mesmo atrasado, que ele disse que ele queria amar tanto esta criança, que quando esse espírito passasse para o outro lado, chegasse um momento que ele sentisse saudade daquele amor, aí ele começaria a melhorar. Então você veja, ele não está esperando nada, ele apenas diz, quero amar. E na hora certa aquele amor vai brotar, aquela semente entrou ali, porque ela vai entrar no sujeito, não tenha dúvida. Às vezes a terra não tá fértil, porque a terra está esturricada, está seca, mas terra esturricada tem aquelas falhas, aqueles buraquinhos. Ela entra e diz, mas a semente não frutificou. Na hora certa, na hora que chegar a chuva, que a temperatura estiver pronta, que a umidade, o sol estiver pronto, aquela semente vai brotar, porque ela apenas está ali. Então, toda semente do bem não é perdida a hora nenhuma. Agora, se você vai fazer a caridade achando que é você que está fazendo, achando que você é o semeador dessa semente, que essa semente é sua, com certeza você vai ficar incomodado com as pessoas falando isso. Mas a semente não é sua, a semente é de Deus. Se você está tendo oportunidade de semear o bem, aproveita a oportunidade, porque pode ser que amanhã você não tenha mais outra oportunidade dessa, e você às vezes queira. Tem uma senhorinha que ela disse para mim assim, ela foi no início lá do café, e ela trazia um pacote de pão, vinha e trazia o pacote de pão. Mas o marido dela começou a implicar tanto que ela parou de levar, e ela não trouxe. Aí no fim, 20 anos depois, eu fui conversar com ela, fui na casa dela, ela estava agora sem visão, ela tinha perdido a visão, estava de cama, e ela disse, como eu lamento eu ter parado aquele trabalho. Ela disse, como eu lamento. Agora, nas horas de reflexões dela, o pão não é nada daquilo, mas e aquela oportunidade que ela teve? Se ela perdeu e agora, então, está tendo chance de ajudar, ajude e agradeça a Deus a oportunidade que você está tendo. Porque pode ser que amanhã você esteja na cama e gostaria de fazer e não pode fazer, e perdeu a oportunidade. Se o Divaldo Franco, esse trabalhador fantástico que nós temos no Espiritismo, ele está velhinho já agora, vai para 96 anos, já fez 95, está doentio, que tinha problema de coluna, que ele operou tudo, mas a mente dele está boa, ele está muito lúcido, continua trabalhando. Mas aquelas viagens, aquelas coisas que ele rodava o mundo todo, pegava trem para ir longe, navios, barcos, e lugares diferentes do mundo. Ele agora não poderia mais fazer. Graças a Deus que ele aproveitou a oportunidade. Então, feliz de quem está tendo chance de ajudar e aproveite. Agora, semeie, lembrando, você está trabalhador do Cristo. Trabalhador do Cristo está semeando as virtudes divinas, não é sua a semente. E não se preocupe com a colheita. Lembrei aqui, D'Alessandro, o senhor citou Paulo, né, que inspirou muito aí o trabalho. E aí Paulo deixou muitas cartas, né? Então, numa delas, dos Gálatas, 1:10, ele fala assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus?
ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo do Cristo. Então, se a gente vê a trajetória de Saulo, Paulo, a transformação dele, ele sempre serviu a Deus. Porque mesmo quando a gente vê no princípio dele, como Saulo, que a gente via como atitudes equivocadas, mas no entendimento dele ele estava fazendo certo ali, perseguindo os cristãos, porque ele seguia seriamente a lei mosaica, né? Que mandava ali o que ele obedecia ali. Então, na convicção dele, ele estava certo. Mas quando ele tem aquele encontro à porta de Damasco, né, com Jesus, e ele fica cego, ele percebe a figura de Jesus, né, e pergunta: o que queres que eu faça? Na transformação dele, a partir daquele momento ele passa a seguir Jesus, e aí ele muda a conduta dele, ele percebe que ele não precisa mais seguir aos homens, que ele não precisa mais seguir aos que haviam instruído ele, né? Então ele tem uma conduta diferenciada. Então ele não tem mais atitudes para agradar os homens, ele não tem mais atitude para ser bem visto na sociedade, ele não tem mais atitudes para conseguir posições sociais ou posições de comando aonde ele estava galgando, né, ali um crescimento. A partir daquele momento na porta de Damasco, onde às vezes cada um de nós tem na nossa existência, acho que existem momentos chaves na nossa vida onde a gente passa por situações de privação ou de provação, ou às vezes uma perda familiar ou uma doença, que seriam as portas de Damasco. Talvez não tão impactantes como foi de Paulo, que foi necessário, porque ele era um cara que tinha convicção e tinha ali o poder do sinédrio na mão naquele momento, né? Então nessa transformação ele passa a enxergar que não é necessário agradar aos homens, agradar ao grupo ao qual ele estava inserido. Então ele passa a ser visto como o quê? Como um louco, ele passa a ser visto como uma pessoa que devia ser perseguida. Então ele apanha, ele é preso, ele é taxado como louco. Os próprios apóstolos a princípio não acreditam nele, acham que ele estava fingindo, porque de uma hora para outra ele fez uma mudança drástica no seu comportamento, na sua personalidade. Então quando ele escreve essa carta aos Gálatas, ele está orientando ali aquele povo daquele lugar, porque ele percebe que eles estão com um comportamento assim, muito de oba-oba. Vamos imaginar hoje, eu vou no barzinho com meu amigo tomar uma cervejinha, porque todo mundo vai, então é o happy hour, aí fica ali trocando conversa fora. Não que isso seja ruim, não estamos falando, todos nós precisamos nos divertir, mas a gente diz em comportamento, às vezes em escolhas, no respeito à família, na conduta junto com os filhos. Então ele traz nessa citação aos Gálatas, falando que o importante é nós agradarmos o comportamento a Deus, né? E não a gente ficar querendo fazer parte de determinada grupo, alguma coisa. Então, é uma das cartas aqui dele, e aqui no decorrer aqui eu vou trazer mais umas que a gente trouxe aqui, porque é uma grande inspiração para nós, né? Muito bom. Eu me lembrei do livro Missionários da Luz, onde dá sempre depoimentos, né, de trabalhadores, os médiuns, né, e essa influência do mundo espiritual perante, às vezes, os familiares, né? Então, o Wilson, quando estava lendo a mensagem do benfeitor Emmanuel, fala da importância da nossa vigilância. O senhor fez a observação. Se o semeador está preocupado com as sementes e levar, ele de maneira amorosa leva as sementes, né? E não fica, vamos dizer, esperando que o familiar, né, o envolva. Ele sabe respeitar. Então, para quem está nos assistindo, senhor José Nilson, qual é a dica, assim, para o trabalhador que foi convidado lá no Luiz Monteiro de Barros e às vezes está percebendo que naquele momento que ele está se preparando, acordando, às vezes já fez até o café da manhã, deixou ali o café da manhã para a esposa, para os filhos, ele foi para o trabalho, o café da manhã, mas ele às vezes no retorno vê às vezes um familiar nessa, vamos dizer, provocação mental, um duelo, vamos dizer assim, né? Uma esgrima energética. Qual seria a sua dica para esse novo trabalhador que às vezes ele não tem essas nuances, não está percebendo que é uma influência dos espíritos que são contrários ao trabalho cristão, principalmente ali do Luiz Monteiro de Barros ou outra casa espírita séria, mas o problema não é com o trabalhador, e sim com Cristo. Como não pode atingir o Cristo, tenta pegar a gente os postes que carregam a luz, vamos usar seu termo de Chico Xavier. Baseado na sua experiência, como esse trabalhador, né, principalmente, que às vezes não está vigilante para essas provocações energéticas, por favor. Não é fácil, às vezes, a pressão, não é? Porque às vezes
tem impressão da esposa, do esposo, de um filho e tem predominância em cima, porque às vezes é o mantenedor daquele grupo e com certeza causa impacto. Mas é importante a pessoa lembrar sempre que ele está trabalhando para o Cristo, não está trabalhando para ele. E entender que aquele parente, às vezes ele está falando pensando que está sendo bem. Você está perdendo tempo lá, é melhor ficar aqui descansando. Ele não está falando no mal, mas é que ele ainda não compreendeu a mensagem do Cristo. Porque se não fosse assim, Jesus não teria chamado a atenção. Toda vez que tiver um desses com fome, com sede, nu, preso, é a mim que está fazendo. Ele não iria dizer isto aí. Então a pessoa não tem que ficar preocupado, porque às vezes um momento daquele, eu conheço um cidadão que quando ele era pequeno, aqui, ele conta isso, que ele era pequeno, ia com a mãe dele, ia no centro espírita, o centro espírita Allan Kardec, que ele ia. E a mãe ia receber a cesta básica e ele ia. Só que a vida depois passou, ele ajeitou a situação dele, não é um homem rico, mas é uma pessoa de classe média. E ele, todo mês, ele fornece várias cestas básicas para pessoas carentes. E ele diz que foi aquela influência que ele ia lá com a mãe assistir, ela pegar aquela cesta básica. Tem um exemplo que eu gosto de citar muito, que foi de um grande empresário de São Paulo. Ele tinha um negócio de lojas de eletrodoméstico. É Gearonso, era famosa essa Gearonso, nem sei se existe mais, que ele já desencarnou. E ele conta, como ele era judeu, ele veio naquela leva da guerra, perdeu os pais, tudo, e ficou naquela dificuldade da guerra. E aí ele foi trabalhar de manhã, porque criança, ele ia na Folha, no estado de São Paulo, o Estadão, que é de grupos judeus também. Então ele disse que entrava na Kombi com aqueles jornais, antigamente fazia isso. Aí a Kombi parava numa rua e eles iam vendendo jornais, batendo de casa em casa. Antigamente fazia isto. E ele ia com aqueles jornais e batia. E ele disse que bateu numa casa, isso de manhã, acho que já devia ser umas 10 horas, ele disse que bateu e uma senhora veio. Ele falou no Morumbi, é assim que ele fala, uma casa granfina, é assim que ele diz. Ele disse, veio uma senhora atender. Aí eu ofereci o jornal, ele disse, a pergunta dela para mim foi assim, você já tomou café hoje? Ele falou, não. Ela disse, então entra. Aí botou, ele disse, ela preparou uma mesa com muitas frutas, muita variedade de pães, de biscoito, de suco. Ele disse, eu comi que até não aguentar mais. E ele foi embora. Ele disse, como cada vez a Kombi ia para um lugar diferente, nunca mais ele voltou nesse local. O tempo passou, ele virou empresário. E ele disse o seguinte, que ele lembrava daquela mulher, quando vinha o pensamento dele daquela mulher, naquele dia, ele saía para ajudar alguma instituição. A mulher só deu café uma vez. Esse café, para ela, talvez até ia perder, porque o marido já devia ter trabalho, os filhos, tudo. Para ela não tinha problema nenhum, aquelas frutas, aquelas coisas, que para ela aquilo era normal. Mas para ele fez uma diferença muito grande. Uma vez só foi suficiente, que ele disse que toda vez que lembrava dela, naquele dia ele procurava uma instituição para dar uma ajuda. Olha que influência. Ele que conta esse caso, ele contava esse caso, o Gearonso. Foi um dos grandes empresários de São Paulo, nessa parte de material eletrodoméstico. Se a gente lembrar de Francisco Bernardoni, o nosso Francisco de Assis também, na transformação também que ele fez nele, porque as histórias que a gente tem dele, a princípio era um jovem normal da sociedade, né, que gostava de se divertir, de sair com os amigos. E quando ele escuta o chamado, né, Francisco vai e reconstrói a minha igreja, a princípio ele não entende o que era para fazer e reconstrói fisicamente a igreja lá do local da cidade dele, né? Mas quando ele realmente entende
o chamado, né? Francisco vai e reconstrói minha igreja, ele faz uma transformação na vida dele e faz da vida dele um ato de caridade. Tanto que ficou gravado na história, né? Quando o pai dele vai exigir dele e vai na justiça da época, lá no juiz, pedindo que ele devolvesse o dinheiro que ele havia pego para dar aos pobres, para comprar material para reconstruir a igreja lá. Ele, na frente de todos, né, devolve o que ele tinha nos bolsos para o pai e resolve dar até as roupas, né, num ato de se despir de toda a vaidade, de todo o orgulho naquele momento ali. Então ele se retira toda a sua roupa na frente de todos, inclusive à frente do juiz, é taxado como louco, devolve tudo para o pai e fala que a partir daquele dia o pai dele de verdade era Deus, né? Era o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele segue uma vida de transformação. Então, nesse exemplo aí de Francisco de Assis, a partir dessa mudança dele, do comportamento dele, quantas pessoas ele inspirou, aos poucos ele foi formando o grupo dele ali, de pessoas também da sociedade ali que viviam com ele, que conheciam a personalidade de Francisco Bernardone, mas estavam surpresos com a mudança de Francisco de Assis, como ele fica conhecido, né? E começam a querer fazer parte daquele grupo dele. E vocês vejam, o comportamento dele foi tão importante até hoje, o quanto ele é lembrado no amor a todos os seres da criação, no cuidado com os leprosos, em quantos milagres que ele fez, a história do lobo de Gúbio, né? Quantas curas foram feitas por ele, porque ele entendeu o verdadeiro amor como deve ser. Então aí é mais um exemplo para nós, assim, no serviço de dedicação, de caridade ao próximo, que a gente tem que se dedicar, né? Porque, como foi falado, a colheita a gente não sabe quando vai vir, de que forma vai vir, né? Então a gente ali é só aquele camponês que vai jogando as sementinhas no buraquinho que vai ficando na terra. O resto é com eles, né? Agora precisa a pessoa, às vezes, a gente aconselha, não abrir briga com a família. Então a mulher não precisa abrir briga. A mulher, o Luiz Monteiro usava muito esse termo, ele dizia, ela precisa aprender a dourar a pílula. Então, não brigue com o seu marido. Você pode até dizer, olha, eu sei que você até tem razão no seu raciocínio, mas eu me sinto tão bem em fazer isso, eu agradeço você ainda permitir que eu faça. É uma forma dela dourar a pílula e ir fazendo. Aí a gente diz, mas você está sendo falsa? Não, não está sendo falsa. É uma forma de você ajeitar. Às vezes tem pessoas que dizem, mas eu estou sendo falsa. Por exemplo, às vezes uma companheira diz, meu marido, ele está querendo mais relações, eu queria, às vezes, diminuir um pouco, mas ele quer mais. E aí eu digo, não entre em briga com ele. Você aprenda a fazer isso, a dourar a pílula, porque às vezes a mulher, eu estou falando agora a mulher, como eu falei desse caso dessa outra, às vezes a mulher ela não usa a força da sexualidade dela, que ela tem que usar. Quando eu digo assim, não, procure agradar seu marido. Ela diz, mas eu estou sendo falsa. Eu digo, não, eu estou mandando se agradar teu marido, não estou mandando se agradar marido dos outros. O teu é importante, porque esse agrado dele vai dar paz em tua casa. Então, seja habilidosa nisto. Eu não estou mandando você usar a força do sexo com outra pessoa, estou mandando usar com teu marido. Isso é uma forma de você habilitar. Aí ela vai vagarosamente ajeitando a coisa em casa. Porque existe gente, tem uma senhora que o marido dela, esse rapaz trabalhava na COSIPA. Era um funcionário graduado na COSIPA, e ela começou a ir no espiritismo, mas ele não aceitava que ela fosse no espiritismo. Rasgou os livros dela, mas ela era médium, ela sabia e trabalhava, e ele não deixou. Aí ela disse, eu tenho um evangelho do espiritismo que eu escondi, mas os outros livros ele rasgou. E como é que eu faço? Eu sou médium, eu preciso trabalhar. Eu falei, olha, e você tem conhecimento da mediunidade, e ele não deixa. Eu digo, ele trabalha durante o dia. Eu digo, vê lá no centro que você vai, se tem trabalho de dia. Aí você vai na reunião de desobsessão de dia, a palestra de dia. A maioria dos centros tem dia de tarde, tem dia de noite. Aí ela disse, mas eu vou esconder dele. Eu digo,
Esconda, porque ele vai para o trabalho, esconda, porque você não está escondendo porque você vai fazer uma maldade. Você está escondendo para equilibrar a sua mediunidade e, às vezes, ajudar ele. Porque quando você passar para o outro lado, o compromisso é seu. Você não vai poder dizer, eu não liguei nessa parte da mediunidade por causa do meu marido. Essa desculpa não vai ser aceita lá fora. Então é melhor você vai. E ela disse, mas eu vou mentir? Eu digo, não, você não está mentindo, você apenas está omitindo, porque você não está indo fazer coisa errada. Eu não estou mandando você ir fazer coisa errada. É a coisa do seu equilíbrio. E essa mulher ficou durante 20 anos fazendo isso, seu marido saber. Aí ele ia aposentar, ela disse, agora vai saber. Eu digo, mas você já aproveitou esses 20 anos e provavelmente ele vai ter uma visão já um pouco diferente, porque na cabeça dele você foi uma mulher obediente. Ele ainda está naquela fase que precisa mostrar que tem força. Então você fique tranquila, fique em paz, porque você não usou seu tempo na maldade. Você não traiu ele, você apenas omitiu uma coisa que ele ainda não está entendendo. É diferente. Legal. Você está aí nos acompanhando, agradecemos, mas por favor, deixe registrado ali o seu nome, a cidade que você participa, faça pergunta, dê sugestões, às vezes não está dando like, não gostou, mas manifeste amorosamente sua sugestão. O importante é que você se manifeste e possa registrar esse tema tão importante. Olha, o problema é de agradar. Você passou por algo semelhante ou está passando? Quem sabe nessa troca de informações nós ajudamos uns aos outros. Bom, vou aproveitar que eu estou aqui com o Wilson, e sou José Nilson, então para o Wilson eu vou para o campo que normalmente é bem assim desafiador para todos nós, na sociedade hoje moderna, que é a questão da alimentação. E o Wilson tem essa experiência de visitar as casas espíritas e também as não espíritas, levando a mensagem espírita sobre o aspecto da alimentação espiritual. Wilson, se possível, compartilhe com os nossos web telespectadores essa importância da pessoa que já despertou uma alimentação mais saudável, mas no seu íntimo, né, ela ainda quer agradar os familiares, ela quer agradar a sociedade e não se manifesta, como falou o Sr. José Nilson, de maneira amorosa, através do diálogo, né, aos pouquinhos falando, né, por exemplo, na condição de uma esposa. Eu penso, baseado no que eu já estudei, que eu devo diminuir a quantidade de carne, estou procurando uma nutricionista. Então ela conversa com o marido, às vezes é ela que é responsável por fazer toda a alimentação da casa, né? Mas só o fato de dialogar, ela já está acionando no seu íntimo esse alívio. Então, se for possível, ajude a quem está com essa dúvida aí e que às vezes está com receio porque a pressão da sociedade é muito grande. Você falou bem, a gente vive numa sociedade onde a nossa alimentação baseada no consumo de carne, ela está enraizada. A gente traz isso, são costumes da nossa sociedade, e é festa de aniversário, é churrasco, é nascimento do bebê, é churrasco, vai jogar a seleção brasileira, é churrasco. Então é cultural. Então é normal que seja muito difícil uma transição, uma mudança. E também que fique bem claro que Jesus sempre falou que não é o que entra pela boca da gente que faz a diferença, mas sim o que sai. Então, quem come ou não come carne não é melhor que o outro, isso tem que ficar bem claro. Mas se a gente já despertou, se a gente já percebeu, se a gente pode fazer esforços que através de uma mudança de alimentação, primeiro a gente vai estar beneficiando nossos irmãos menores, que a gente sabe que todos os seres da criação são criados simples e ignorantes, estão em processos evolutivos. Então, se eu puder auxiliar, diminuindo o consumo de carne, né, menos dor e sofrimento para os nossos amigos do reino animal, a gente vai ajudar bastante. E também é sabido por todos nós, como nos traz na Revista Espírita, que os planetas mais adiantados, quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, tem uma questão lá que ele pergunta como é a alimentação nos mundos mais adiantados, se é como nós aqui, que se alimentam de vegetais e animais. E a resposta dos espíritos é bem clara, é apenas vegetal. Então não tem mais alimentação animal lá. E em outras regiões, como a gente vê também naquele diálogo do Nosso Lar, lá onde ele teve aquele problema da alimentação, que o ministro teve que mandar fechar fronteiras, né? Parece um filme de terror, assim, mas ele fala que teve que fechar fronteiras, teve que tomar
atitudes mais drásticas, porque havia contrabando de comida dentro da colônia espiritual, nosso lar. Então, esse problema de alimentação, a gente traz dentro de nós, assim, me desculpem o termo que eu usei, problema, não problema, o hábito que a gente traz da alimentação. Então, se você já despertou, quer começar a mudança, vale a pena um diálogo dentro do lar, com seu marido, com a sua esposa, com os filhos. Olha, vamos experimentar uma vez por semana, não comer carne. Faz um quibe, por exemplo. Hoje a gente eu vou num almoço agora essa semana, que é quibe em vez de quibe de carne, é quibe de lentilha e ervilha. Porque o que dá o sabor, na verdade, são os condimentos que a gente utiliza, que a gente tempera. Você já experimentou comer um bife sem tempero nenhum, sem sal nenhum, sem nenhum tipo de condimento? A carne ela não tem um sabor agradável. O que traz a nossa comida o sabor agradável, isso de qualquer prato, são os temperos que a gente usa. Então, quando você faz um hambúrguer vegetariano, por exemplo, também à base de outros, tem hambúrguer de feijão, hambúrguer de grão de bico, e você põe temperos, você não diz que não é um hambúrguer. Hoje já tem os laboratórios que já estão fazendo as carnes sintéticas. Infelizmente ainda o preço ainda é muito elevado, porque a produção e a procura não é muita, mas acredito que com o tempo isso vai se tornar mais barato, né? Então é uma oportunidade. Então o diálogo é sempre o melhor caminho para você poder fazer mudanças dentro da sua casa, do seu lar, mas sempre de forma calma, palautina, pensando sempre na harmonia do lar. A equipe técnica mostrou para a gente aí a propaganda das canecas, né? Eles estão avisando. Então, se você quer ajudar e pode ajudar, né? Só o fato de divulgar, você já está ajudando. Então, você às vezes quer comprar ou presentear alguém, então tem as canecas, olha, direitinho, rodando aí bonitinho. Então, você pode adquirir por R$30. Está aí vai aparecer na tela o telefone a qual você pode fazer a sua solicitação. Tem ali o WhatsApp, né? Então 13 99 138 7482 e tem lá o Pix, né? Então a equipe técnica, agradecendo aqui a equipe técnica, né? O Lindimar, o Max, olha lá, a gente também está colocando o Pix hoje, né? O pessoal rapidinho aí, através da Rede Mundial de Computadores. Aí você vai lá e retira a sua caneca. Ou mesmo o Caetano, que gosta de visitar as pessoas, né? Ele leva a caneca para... Ele gosta de tomar um cafezinho na casa dos outros, né? Amorosamente, tá bom? Então, agradecemos aí a divulgação. Aproveitando, então, com o senhor José Nilson. José Nilson, como é que o senhor pode apontar essa importância da Associação Médica Espírita e principalmente a homeopatia no cenário mundial? Porque o cenário mundial ainda não tem uma visão mais energética. Então, a ciência oficial ainda, vamos dizer, ela não dá as mãos à homeopatia, né? Já brigou muito hoje, respeito, mas infelizmente... Então, fale para o nosso público, porque às vezes a pessoa está assistindo, é um futuro adepto da homeopatia ou mesmo um estudante na área, né? Futuro estudante representante da homeopatia. Por favor, já que o senhor faz parte da história da Associação Médica Espírita, fale um pouquinho dessa importância dos atuais trabalhadores e quem fundou lá atrás. A homeopatia, ela trabalha com essa parte energética, ela não trabalha com a parte química, que normalmente a medicina convencional trabalha, chamada medicina ortodoxa, alopatia, ela trabalha. Então, como ela trabalha com essa parte energética, e quando o Hahnemann fez o trabalho dele, ainda nem existia... O Alberto Einstein não tinha chegado. O Alberto Einstein chegou mais de 100 anos depois. Então, a ideia de que matéria se transforma em energia, ainda isso não era conhecida. Imagina ele transformar matéria em energia e dar para as pessoas. Então, isso, claro que ia chocar. Nem mesmo o espiritismo ainda tinha chegado. Então, não se conhecia a ideia do perispírito. Então, ficava muito mais difícil de entender. Hoje já começa a ficar mais fácil do entendimento dessa parte energética, do corpo energético das pessoas, que o espiritismo chama o corpo perispiritual, mas que os esoterismos chama corpo astral, que já existe discussão sobre isso, e o Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. Então isso já era conhecido por várias linhas de pensamento lá atrás. Então, quando ele dava esse remédio, não dava. Então, o Hahnemann tem uma comunicação que ele faz já, que Hahnemann foi um dos espíritos que trabalhou com Kardec, depois ele já tinha desencarnado, quando ele como espírito, tem uma comunicação que ele diz assim,
que a homeopatia vai ajudar a compreensão do espiritismo. E o espiritismo vai ajudar os homeopatas a entender mais a homeopatia. Ele chama a atenção a essa ligação. Ele disse, só que no estágio dele, ele disse, já estou estudando a medicina dos fluidos, que ainda é um passo mais avançado ainda. Ele disse que o passo mais avançado de todo é a medicina espiritual que o Cristo fez, mas é preciso um estágio. Ele disse que a homeopatia seria talvez o primeiro estágio que ela vai passar para depois compreender a medicina de fluidos, para compreender a medicina do Cristo, que é um estágio. Então, naturalmente, que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, como tem dificuldade de entender essas partes energéticas. Às vezes a pessoa diz, olha, nessa parte de alimentação, como você estava falando, às vezes a pessoa diz, olha, você não precisa ser radical. Teve um tempo que a macrobiótica, que é começou a abrir, aqui mesmo abriu restaurante macrobiótico, tinha alguns restaurantes, e as pessoas queriam fazer só macrobiótica, que é uma refeição diferente. Aí eu dizia para algumas pessoas, digo, olha, é difícil você fazer isso, porque você viaja, você não vai encontrar restaurante macrobiótico. Sim. Aí, e macrobiótica é um tratamento. Ele disse, mas eu queria fazer, eu digo, você então faça uma alimentação mais natural, porque natural você encontra em qualquer lugar do país. Você vai encontrar frutas, vai encontrar verduras, você vai encontrar. Então, a alimentação mais natural, você pega. Às vezes as pessoas querem fazer radical e vai dar problema, porque o organismo dela às vezes está muito adaptado. Às vezes tem pessoa que a gente diz assim, você parou de comer carne, às vezes ainda precisa um pouco de peixe, parou de comer isso, ainda precisa um pouco de ovo. Você não pode fazer essa mudança brusca que vai dar. Há pouco tempo, teve umas crianças, parece que nos Estados Unidos, que andaram processando a família, porque a família cortou proteína de tudo e começou a dar problema para as crianças. As crianças precisam de proteína. Eles estão, você vê que criança, o leite da mãe já é proteína. E as pessoas quererem cortar tudo para a criança é complicado. Aí, às vezes, tem mães que dizem, mas esse menino vai mamar, só mamar vai ser suficiente para ele, porque não vai precisar comer nada. Eu digo, minha filha, não esqueça que bezerro vira touro só mamando. Então não é assim como você está pensando. Bezerro vira touro só mamando. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu tenho uma professora na faculdade, mas nem vou citar o nome aqui, mas uma excelente professora de cirurgia, e ela faz uma brincadeira na turma, porque ela é totalmente cirúrgica, né? Então ela acredita na ciência. Então ela fica me cutucando às vezes, que ela sabe que eu gosto de homeopatia, gosto dessas técnicas de espiritualidade. Então ela falou assim no outro dia no meio da aula, quando a gente sabe que o paciente está desenganado, que não adianta nem cirurgia, só para o tutor não perturbar, eu passo uma homeopatia. Eu dou uma aguinha com açúcar, ele fala assim para mim, né? E aí eu brinco com ela, tomara que você nunca precise dessa aguinha com açúcar, né? E ela dá risada, né? Porque ela acha que é... Mas na homeopatia, explica um pouquinho melhor, doutor Zanis, porque muita gente acha que a homeopatia é fé. Às vezes eu conversando com algumas pessoas, aquela bolinha de açúcar ela é só um placebo para que a gente tenha fé e algo aconteça de cura para nós. Fala um pouquinho sobre isso, porque a gente vê o efeito da homeopatia também nos animais, e os animais não têm como ter fé, e a gente vê a melhora deles. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. É que as pessoas falam isso porque não conhecem. É muito interessante dar uma opinião de uma parte que não conhece. Hoje, com o estudo, com as pesquisas da ciência nessa parte de energia, a homeopatia começa a ser melhor compreendida, porque na época era difícil de entender isso, agora começa a ser compreendido. Aí as pessoas, um dos argumentos dele é que tem fé. Eu digo, olha, mas um recém-nascido está ali com diarreia, está vomitando, está com febre, com a doença já, às vezes, até já sabe dar o diagnóstico, e essa criança não tem fé. Você vai fazer como? Você está dando para a criança de meses, você está dando para um animal, como você disse, ele não trabalha a ideia da fé. A fé já é uma virtude divina, ele não tem organização de consciência para saber isto. Você dá a homeopatia para a planta e a planta responde, ela não tem fé. Como é que você... Então, o argumento de fé é um argumento
sem entendimento. Você não está nem sabendo o que é fé, nem está achando, botando na ciência a ideia da fé. Então, a fé é quando você tem certeza. Aí, digo ao contrário, como você disse, quando perguntaram para o Alberto Einstein se ele acreditava em Deus, ele falou que não acreditava. Ele tinha certeza. Então, se tinha certeza, não precisa acreditar, ele já tem certeza. Então, na homeopatia, você diz, você tem fé? Cadê? Não precisa fé, ela tem certeza. Toma o remédio, sem fé, e tome para você ver. Tem muitas pessoas materialistas que tratam com homeopatia e dá certo. Agora, eu vou dizer uma frase que é grosseira, mas não é a intenção de ser grosseira. As pessoas burrinhas, normalmente, não dá muito certo com homeopatia. Não dá muito certo. Porque precisa compreender, alguma pessoa está lá presa em cima daquele raciocínio, não vai compreender. Não vai compreender. É igual, tem pessoas que acham. Às vezes as pessoas, é muito engraçado o jeito. Às vezes o teu amigo lá, que você disse, teu pai gosta das piadas. Deixa eu contar, aconteceu comigo essa semana. Uma piada. A mulher ligou para mim e disse, doutor Nilson, meu bebê tossiu a noite toda, nem eu dormi, nem meu bebê dormiu. Eu digo, começou isso hoje? Ela disse, não, é o segundo dia, ontem e hoje. Ele não dormiu 2 dias, nem ele está dormindo, nem meu bebê dorme, nem eu estou dormindo. Eu falei, mas ele tem mais alguma coisa? Tem febre? Está com dor? Está queixando? Não, ele não tem, só tem essa tosse, uma tosse seca à noite. Aí eu falei, eu acho que você vai ter que levar esse bebê para eu escutar. Eu falei, que idade tem esse bebê? Ela falou, tem 52 anos. Era o marido dela, ela chamando de bebê. Eu falei, mulher, teu bebê é mais velho do que eu, mulher. Você veja como... o meu bebê, ela chamando o bebê, e era o marido dela. Ela chama, então você veja, a compreensão das pessoas é muito, muito engraçada. Ela vai desse jeito. Então, para teu pai, o meu bebê, eu digo, o bebê tem 52 anos. Eu digo, menina, teu bebê é mais velho do que eu, mulher. A equipe técnica está dizendo que a gente tem que se despedir, então as considerações finais do Wilson, por favor. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, né? E que a gente possa refletir que o trabalho de voluntariado ele é muito importante para que a gente possa ajudar a melhorar a sociedade, mas tão importante para o nosso aprimoramento, para o nosso refazimento, né? Para a nossa evolução. Então, nosso muito obrigado. Sr. José Nilson, por favor, considerações finais. Bem, agradecer a vocês e lembrar a frase, Jesus chega para Pedro e para alguns discípulos, diz, eu vou ensinar vocês a serem pescador de homens e de almas, segue-me. Ele chega lá para o Mateus e diz, segue-me. E ele está dizendo para nós a mesma coisa, segue-me. Seguir o Cristo, você não vai ter erro na sua caminhada. Agradecemos a sua confiança, você abriu as portas da vossa casa e as portas da vossa casa mental. Então, se Deus o permitir, estaremos juntos em um próximo sábado. Que todos fiquem na paz de Deus. Nunca se esqueça, quem divulga o bem sempre sente-se bem. Muita paz.